Tá gravando. Bom, pessoal, boa tarde a todos vocês, segundos anos A, segundo ano B. Queria agradecer aí os esforços, né, que vocês têm empreendido. Essa aula, eu estou gravando aqui no dia 6 de novembro, né? Então, essa é a aula número 2 aí de Sociologia. Eu juro, eu vou fazer uma aula curtinha, porque eu sei que eu peguei pesado, acho que nas últimas aulas, mas essa aula eu preparei aí para ser uma aula mais curta, tá? Bom, na aula passada, nós falamos aí sobre os movimentos sociais, né? Vimos a forma como eles são, né? Existem os movimentos sociais organizados, com um cérebro, né? Com um planejamento, com um núcleo que organiza, né? O movimento social. Vimos que o movimento social pode ser também conjuntural, ou seja, ele vai respeitar uma determinada conjuntura, ele sobe, ele tem um pico, né, as pessoas na rua protestando, e de repente ele começa a perder força e ele some. Ele é conjuntural. Vimos que os movimentos sociais, eles foram e são importantíssimos para a conquista de direitos, né? Então, os movimentos sociais, muitas vezes, eles são demonizados, né? Principalmente a mídia, né? Tenta criminalizar os movimentos sociais, mas se não fossem os movimentos sociais, por exemplo, eu não estaria aqui conversando com vocês, gravando esta aula. Se não fossem os movimentos sociais, você que é mulher não teria a oportunidade de estudar. Se não fossem os movimentos sociais, nós, né, eu e vocês, nós não teríamos a possibilidade de votar, né, de eleger os candidatos. Então, os movimentos sociais, eles foram importantes para as nossas conquistas realizadas até aqui, e eles são fundamentais para as próximas conquistas, né? E aí, uma dessas buscas pelos movimentos sociais é justamente a cidadania. Então, olhem só, o que é cidadania, gente? A gente ouve muito falar sobre cidadania, principalmente em época de eleição, né? A gente escuta o tempo todo os noticiários dizerem, né, da importância de se votar, da importância de exercer o seu papel de cidadão, e muitas vezes, principalmente nesse período em que nós vivemos, período eleitoral, a ideia de cidadania, ela só está atrelada à ideia de eleição, do direito de votar. Mas a cidadania não é só isso. A cidadania é algo muito maior. A cidadania, portanto, gente, é um conjunto de direitos e deveres que são exercidos por cada um de nós na nossa sociedade. Esses direitos, né, que nós temos, eles podem, né, e devem interferir no cotidiano das nossas vidas. Por exemplo, é um direito, quando eu pago por algo, ser, por exemplo, bem atendido. Ou é um direito quando eu busco a justiça gratuita, o Estado me oferecer esse serviço, porque é um direito. É direito que os meus filhos tenham acesso à escola pública de qualidade. Isso é um direito, tá? A expressão cidadania vem do latim, né? Civitas, que significa dizer cidade. Então, a palavra cidadania, ela
vem do latim e ela está associada à ideia de cidade. Por quê? Os antigos gregos, eles entendiam que a cidade era o palco do exercício político, era o palco, portanto, da cidadania. Então, cidadania, lá para os antigos gregos, ser cidadão era ser justamente aquela pessoa que tinha voz, que tinha direitos, mas também tinha deveres, né? Então, a palavra cidadania vem de cidade. Esse conceito, ele extrapola, né, os limites urbanos hoje, né? Cidadania, ele é compreendido de forma total, não só para as pessoas que moram nas cidades, as pessoas que moram no meio rural, as pessoas que moram na serra, as pessoas que moram na praia, né? Então, a ideia de cidadania é uma ideia em que envolve direitos e envolve deveres. A expressão da cidadania, ela frequentemente ela está associada ao campo do direito. Não do direito jurídico somente, mas do meu direito, do seu direito. Então, por exemplo, o direito civil. O que significa o direito civil, gente? É o direito, é o meu direito enquanto pessoa. É o direito de ir e vir, é o direito que eu tenho de me expressar, o direito civil é o direito, por exemplo, de casar, de se separar. Direito civil é o direito de praticar uma religião sem ser pressionado, sem sofrer preconceito, né? Isso é um direito. Praticar uma religião livre de preconceitos e de perseguições. O direito político, que compõe aí a cidadania, é a ideia de participação política, né? Eu, né, enquanto cidadão, poder votar, né? Então, é o ato político. Enquanto cidadão, poder criticar o governo, poder criticar o vereador, o prefeito, o governador, o presidente da República. Há décadas atrás, ao longo do regime militar, da ditadura militar, o povo brasileiro não podia se manifestar. Ele teve o seu direito político anulado, não existiam eleições. Somente os generais, né, da alta patente aí, da esfera mais, da esfera maior das Forças Armadas é que se votavam entre si. Então, o direito político é esse direito de protestar, esse direito de se organizar em sindicatos, se organizar numa associação comunitária, enfim. E o direito social, que é o direito de ter aqui oferecido pelo Estado direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, à cultura, né? Direito à alimentação. Então, o exercício da cidadania, ele o respeito a esses três direitos: o direito civil, o direito político e o direito social. O professor, ele vai comentar. Eu vou fazer o seguinte comentário. A nossa cidadania, a cidadania brasileira, ela não é uma cidadania completa. É uma meia cidadania. É uma cidadania, digamos, que está faltando alguma coisa para ser completa. Por exemplo, direito civil, nós temos. A gente pode, né, casar, se separar, a gente pode se manifestar, nós podemos praticar qualquer religião que nós queiramos, mas ainda assim com ressalvas, né? Porque a gente tem visto muitos atos de intolerância religiosa que são inconcebíveis, né? Mas, enfim, ainda você não tem o Estado te obrigando a praticar uma determinada religião. Agora, o direito social é o que pega para o Brasil, porque nós não temos educação pública de qualidade, porque nós não temos saúde pública de qualidade, né? Então, com isso, nós temos uma cidadania meio pela metade, né? Uma cidadania que ela não é, de fato, completa. E aí, olhem só, galera,
existe um outro conceito ligado à cidadania. E esse conceito ele está preso à ideia de nacionalidade, né? Então, eu sou cidadão brasileiro, né? Eu sou cidadão, eu sou cidadão brasileiro. Essa identidade de cidadania, ela está atribuída, então, à ideia de nacionalidade, à ideia de nação, o respeito aí aos símbolos, por exemplo, né, o hino nacional, a bandeira do Brasil e tantos outros, digamos, símbolos, né, nacionais. Em caso de descumprimento dos deveres, o indivíduo ele pode perder, então, os seus direitos previstos aí no que é cidadania. Por exemplo, um homem preso, ele perde o seu direito, a sua cidadania, ele perde o direito político, por exemplo, ele não pode votar, né? Então, quando ele é preso, automaticamente aquele homem, né, ou aquela mulher, eles perdem, os seus direitos são cancelados, né? Em especial o direito político. E aí, galera, para a gente encerrar e ir encerrando, será que cidadania, né, no campo prático, ele se dá de forma completa, como o professor comentou? Não, né? Eu acabei adiantando aqui uma informação. Mas, infelizmente, nem todos os brasileiros, nem todos fazem ou recebem ou vivem uma cidadania completa. Por isso que no slide anterior o professor comentou que a nossa cidadania ela é uma cidadania pela metade. Por quê? Porque o povo brasileiro ele vive uma pandemia, e não é a do Covid-19, essa pandemia é mais perversa e mais violenta, que é a pandemia da pobreza, da desigualdade social. Então, isso significa que nem todos indivíduos possuem cidadania de fato. Nem todos dispõem das condições sociais, as condições estruturais e materiais para exercer a sua cidadania. Olhem essa criança, olhem essas crianças caçando lixo para sobreviverem. Como cobrar cidadania para essas crianças se elas não estão sendo assistidas pelo Estado, se o Estado não está garantindo de fato a sua cidadania? Então, existem autores que vão afirmar o seguinte, que eles serão críticos sobre essa ideia, né, de indivíduos, né, são verdadeiramente cidadãos, né? Eu trouxe aqui o Henri Lefebvre e o Theodor Adorno, eles são filósofos que vão dizer o seguinte, que, primeiramente, nós temos muitos excluídos socialmente em função das desigualdades. Isso não gera cidadania. Em segundo lugar, ele afirma o seguinte, né, o Adorno, que ocorre muitas vezes a coisificação, a transformação do ser humano em mercadoria. Isso gera uma sociedade em que a ideia de cidadania ela acaba estando restringida a poucos. A grande maioria não sente, de fato, né, na prática, de forma objetiva, o que essa bendita cidadania quer dizer. E aí, encerrando, eu trago aqui um geógrafo já falecido, mas famosíssimo, o Milton Santos. O Milton Santos, ele vai se preocupar em entender os espaços geográficos no Brasil. E ele vai afirmar o seguinte, na sua obra O Espaço Cidadão: em lugar do cidadão, formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário. Ou seja, gente, o processo de produção e reprodução da nossa sociedade, do capitalismo, ele transforma o indivíduo em consumidor.
e as relações de cidadania em disputas aí pelo espaço da cidade. Isso significa o quê? Por exemplo, aqui nós temos uma imagem que é emblemática e todos nós conhecemos, que é, de um lado, o Morumbi e do outro, o Morumbi com grandes mansões, prédios luxuosos, como esse daqui, olha, que tem piscinas, né, nas sacadas, né? Imagine você morar num apartamento que tem uma piscina na sua sacada. E do outro lado, né, segregados, está a comunidade de Paraisópolis. Então, isso significa que a cidadania, ela é sentida de uma maneira deste lado, né? E de outra maneira deste lado de cá, certo? Tudo bem, gente? É isso, galera. Obrigado por hoje. Que vocês possam fazer aí a atividade com tranquilidade, certo? Contem comigo. Se precisarem de alguma coisa, o professor está aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês e até a próxima, gente. Obrigado, galera.